Carmen Miranda não foi apenas a maior cantora do Brasil na década de 1930. De todas as cantoras e de todos os cantores brasileiros da época, ela foi a maior. Em 1939, já famosa e rica, começou uma nova carreira nos Estados Unidos e não demorou muito para tornar-se uma das maiores estrelas dos palcos da Broadway e dos estúdios de Hollywood. Foi uma artista multimídia da música, do rádio, do teatro, do cinema, da televisão, da moda, do Brasil, da América Latina e do mundo. Graças a ela, os estadunidenses passaram a conhecer a nossa música e talvez até começar a suspeitar que Buenos Aires nunca fora a capital do Brasil, que a nossa língua não é o espanhol e que o samba não é rumba. Nunca, nunca houve alguém como Carmen Miranda. Quando Maria Emília de Barros Miranda e seu marido José Maria Pinto da Cunha, com a pequena Olinda, estavam prestes a emigrar para o Brasil no segundo semestre de 1908, ela descobriu que estava grávida. A família preferiu então adiar a longa e exaustiva viagem transatlântica e permanecer mais um pouco em Portugal para aguardar o nascimento do bebê. E isto não demorou muito. No gelado dia 9 de fevereiro de 1909, em Marco de Canaveses, Várzea da Ovelha, próximo à cidade do Porto, nasceu Maria do Carmo Miranda da Cunha. Seu tio Amaro, irmão de sua mãe, ao vê-la morena como uma espanhola, apelidou a menina de Carmen, referência à personagem e ao nome da famosa ópera de Bizet, muito popular naquela época. Pouco depois, em setembro, José e seu cunhado Amaro embarcaram para o Rio de Janeiro. José logo conseguiu trabalho e sociedade na barbearia de um conterrâneo. Com o dinheiro que recebeu, economizou um tanto e enviou uma quantia à esposa para que viesse com as suas 2 filhas. As 3 chegaram ao Rio somente em 17 de dezembro, quando a pequena Carmen tinha um pouco mais de 10 meses de idade. José, Maria e as meninas foram morar no bairro de São Cristóvão. Em 1911, José desfez a sociedade e abriu com Amaro uma outra barbearia no número 70 da Rua da Misericórdia, no centro do Rio de Janeiro. De São Cristóvão, a família de Carmen mudou-se para este sobrado, aqui na Rua Senhor dos Passos 59, também no centro do Rio. Em 15 de junho de 1912, nasceu o menino Amaro Miranda da Cunha, terceiro filho do casal. Não demorou muito e mais uma mudança, desta vez para este sobrado, na Rua Candelária 50, esquina com Beco do Bragança. Nesse período, nasceram suas outras 2 irmãs, Cecília, em 1913, e Aurora, em 1915. Com as reformas promovidas na cidade pelo prefeito Pereira Passos, a região havia se transformado em uma área de negócios.
Com isto, tornava-se cada vez menos residencial e mais valorizada, o que encarecia os aluguéis. A rua era um perigo. As crianças não tinham espaço para brincar. O trânsito de bondes, carroças e automóveis era relativamente intenso, o que representava uma preocupação para seu José e para Dona Maria. Como resultado das brincadeiras somente dentro de casa, Carmen e sua irmã Cecília chegaram a cair da janela em momentos diferentes. Por sorte, os acidentes não tiveram graves consequências. Por tudo isto, o casal achou que precisava de uma casa com quintal. Era hora de mais uma mudança. Em 1915, mudaram-se para o bairro da Lapa. Vieram morar aqui, na rua Joaquim Silva, número 53, na casa 4. Uma vila que hoje já não existe. Em 1917, nasceu Oscar, o Tatá, quinto e último filho do casal. Nesta época, Olinda e Carmen, as mais velhas, foram estudar no colégio dirigido por freiras, o Santa Teresa, que ficava bem próximo de onde moravam. A Lapa já não era mais o bairro pacato de outrora, transformara-se em um local de boemia, malandragem e prostituição, especialmente à noite. Incomodada com a vizinhança, a família sentiu mais uma vez a necessidade de se mudar. Foi então que, em 1925, seu José, Dona Maria e os 5 filhos mudaram-se para a Travessa do Comércio, bem próxima à Praça 15, número 13. Aqui viveram até 1932, no segundo andar deste sobrado. Além de residência, funcionava também como pensão que servia refeições, forma que Dona Maria, antes lavadeira, encontrou de contribuir para o orçamento da família. Carmen teve o seu primeiro emprego ainda como aprendiz no mesmo ateliê onde Olinda já trabalhava. Depois do expediente, as duas costumavam cantar sem compromisso no Le Chat Noir, um bistrô que ficava ao lado. Carmen trabalhou também na La Femme Chic, que ficava aqui na Rua do Ouvidor, 41. Aqui aprendeu a confeccionar chapéus, item essencial para as mulheres da época e que foi fundamental para a sua carreira. Carmen cantava durante o serviço e, por toda a sua alegria, beleza e poder de comunicação, passou a trabalhar no balcão como vendedora. Outro lugar onde trabalhou foi na loja de artigos masculinos, a Principal, que ficava aqui, na Rua Gonçalves Dias, no número 55, bem próximo da Confeitaria Colombo. Foi onde conheceu o remador Mário Cunha. Mário Cunha era remador do Flamengo. Tinha 1,81 m, muito alto para os padrões da época. Ao lado de Carmen, que media 1,52 m, parecia um gigante. Os dois namoraram por anos, mas foi um relacionamento turbulento. As diferenças entre eles eram maiores do que a diferença de altura. Carmen só tinha olhos para Mário, mas ele não abria mão de outras conquistas. O namoro até que durou, mas terminou em 1932, depois de 7 anos. Carmen teve outro marcante namorado no Brasil, Carlos Alberto da Rocha Faria. Carlos era de uma família rica que não via com bons olhos a relação com uma cantora. O namoro terminou pouco antes de ela embarcar para os Estados Unidos. Carmen vivia cantando. Cantava na pensão da sua mãe e durante as entregas de marmitas que fazia na vizinhança. Até que um dia sua voz foi ouvida por um cliente chamado Aníbal Duarte.
jornalista baiano que organizava shows beneficentes de música, balé e poesia. Aníbal pensou então em convidá-la para participar de um festival planejado para acontecer no Instituto Nacional de Música, em frente ao passeio público. Antes, porém, precisava da aprovação de Josué de Barros, também baiano, violonista e compositor, responsável pela parte musical do evento. A audição aconteceu no palacete de um diplomata, amigo de Aníbal e de Josué, na Lagoa. Josué ficou impressionado com Carmen. A menina se apresentou com firmeza e afinação impecável. Além disso, Carmen cantava sorrindo, tinha um jogo de braços e mãos e aquela intensa luz que emanava de seus olhos verdes. A partir daí, Josué começou a preparar Carmen para o festival do Instituto Nacional de Música, que aconteceu em janeiro de 1929. Foi na Rua do Passeio 98, onde hoje funciona a Escola de Música da UFRJ, que Carmen Miranda cantou pela primeira vez para uma plateia. E quem assistiu à estreia de Carmen foi o músico-compositor Ernesto Nazaré. Ela ainda não completara 20 anos. Josué passou a orientar Carmen e a apresentá-la para a comunidade musical e também a levá-la para cantar nas emissoras de rádio. Em 1929, foram à gravadora Brunswick. Foi lá que Carmen gravou o seu primeiro disco. De um lado, o samba Não Vá-se Embora e do outro, o samba choro Se o Samba é Moda, ambas composições de Josué. Você vai ficar, eu fico. Se você vai se embora, eu vou. Você vai com água no bico, o culpado é você. Amor, se você vai ficar, eu fico. Se você vai se embora, eu vou. Se você vai com água no bico, o culpado é você. O selo fez pouco caso do disco de Carmen. Josué então decidiu levá-la a outro lugar. Não vá-se embora, nós não deve a separar. Carmen foi apresentada ao compositor e violonista Rogério Guimarães, que cuidava do repertório do cast da gravadora. Encantado com ela, ofereceu-lhe um contrato para a gravação de alguns discos. Foi seu José quem assinou o documento, já que a filha não completara 21 anos. Era aqui, na Rua do Ouvidor, no número 15, que funcionava o escritório da gravadora Vitor, bem próximo de onde Carmen morava. Ao assinar o contrato com a Vitor, recomendava-se esconder o fato de ela ter nascido em Portugal. Carmen não era brasileira de nascimento, assim como Carlos Gardel não era argentino, nasceu na França. E Al Jolson não era estadunidense, nasceu na Rússia. Carmen era portuguesa, com certeza, mas não havia dúvida de que seu coração fosse brasileiro. Tem pele morena e o corpo seco e dentro do peito o amor do Brasil. O estúdio da Vitor ficava no número 22 da Rua do Mercado. Dentre os sambas e marchinhas de suas primeiras sessões na Vitor, Carmen gravou o seu primeiro sucesso, a música Pra Você Gostar de Mim, mais conhecida por Taí, de Gilberto de Carvalho. O arranjo e a regência ficaram a cargo de Pixinguinha, que era o maestro da gravadora. A música foi uma das mais tocadas no Carnaval de 1930 e sua vendagem em discos chegou a marcas inimagináveis. Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. A carreira de Carmen atingiu um outro patamar. Além de inúmeras gravações, Carmen se apresentou em clubes, teatros e emissoras de rádio. As músicas que gravou eram sucessos dos bailes de carnaval e das ruas. Seus discos tocavam sem parar nas vitrolas e aparelhos de rádio por todo o país.
Privilegiados eram os cariocas e demais moradores da cidade que podiam vê-la no palco, ao vivo. Para o restante do país, só havia uma forma de assisti-la: no cinema. Carmen tinha paixão pelo cinema. Ela e Mário Cunha frequentavam as salas de exibição da Cinelândia. Gostava tanto dos filmes que também queria ser atriz. Chegou a se candidatar a um papel em Barro Humano, mas o cinema veio procurá-la somente quando ela já havia se tornado um sucesso da música. A Cinelândia é obra do empresário espanhol Francisco Serrador, que transformou o terreno do antigo convento da Ajuda em uma área repleta de cinemas. Daí o nome Cinelândia. Aqui, Carmen sonhava com Hollywood. Quando os convites começaram a aparecer, ela já era uma das cantoras mais populares da rádio brasileira. O primeiro filme do qual participou foi o Carnaval Cantado de 1932. Depois vieram Voz do Carnaval, de 1933, co-direção do pioneiro do cinema Humberto Mauro. Alô, Alô, Brasil e Estudantes, ambos de 1935. Alô, Alô, Carnaval, de 1936 e Banana da Terra, de 1938. Os artistas da música participavam de produções cinematográficas que colocavam a dramaturgia em segundo plano, apenas como pretexto para os números musicais. Em tempos anteriores à televisão, era assim que os brasileiros de todas as outras regiões do país costumavam ver seus ídolos. Foi em Banana da Terra, dirigido por Rui Costa e com roteiro de Braguinha e Mário Lago, que Carmen apareceu pela primeira vez vestida de baiana. Ao gravar a cena em que aparece cantando O que é que a Baiana tem, do novato Dorival Caymmi, Carmen mostra os componentes de seu figurino ao ritmo da melodia. A letra da música de Caymmi ajudou Carmen a estabelecer o figurino com o qual ficaria mundialmente conhecida. O que é que a baiana tem? Tem torso de seda tem, e tem brinco de ouro tem, corrente de ouro tem pano da costa tem bata rendada tem, e tem pulseira de ouro tem saia engomada tem, sandália enfeitada tem, e tem graça como ninguém. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? E como ela requebra bem. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Quando você se requebrar, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. O que é que a baiana tem? 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 Tem torso de seda tem pano da costa tem saia engomada tem bata rendada tem, sandália enfeitada tem, pulseira de ouro tem brinco de ouro tem, corrente de ouro tem. Só vai no bom fim quem tem. Só vai no bom fim quem tem. Um rosário de ouro, uma bolota assim, o que não tem balangandangues não vai no bom fim. Oi, que não tem balangandangues não vai no bom fim. Oi, 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 não vai no bom fim.
A fantasia de baiana, inclusive com um cestinho contendo frutas no alto da cabeça, já era conhecida no teatro de revista e em outras apresentações musicais. É bem provável que Carmen já tivesse visto alguma cantora ou atriz vestida assim. No entanto, ela imprimiu a sua marca e transformou-se numa imagem do Brasil no exterior. Com o passar dos anos, o figurino de Carmen sofreu algumas alterações, especialmente no seu exótico turbante tutti-frutti que equilibrava no alto da cabeça. Bananas, abacaxis e uvas dividiram o espaço com flores, borboletas, penas, plumas, sombrinhas e muitas outras coisas. Uma curiosidade: seus brincos não eram presos em suas orelhas, mas no próprio turbante que usava. Antes de se estabelecer como baiana estilizada, já fazia moda. Foi Carmen Miranda quem criou, por exemplo, o salto plataforma, que dava a ela alguns bons centímetros a mais. Desde criança, quando aprendeu a costurar, já fazia as roupas de suas bonecas com os retalhos de tecidos que chegavam às suas mãos. Nas várias temporadas em Buenos Aires, onde se apresentou, chamou a atenção das portenhas pelas roupas que criava para si própria ou pelas combinações que fazia. Já nos Estados Unidos, o turbante passou a fazer parte do vestuário feminino. Num período em que a moda era ditada pelos franceses, Carmen criou uma alternativa tropical. De todos os gêneros, a marchinha foi o que ela mais gravou. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração, pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão, que eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da bossa e o marido é um bossão. Carmen gravou também dezenas de sambas. Na década de 1930, o gênero havia há pouco se distanciado do machixe, processo que se deu entre os sambistas do Estácio, como Ismael Silva, Bide, Brancura e outros bambas. Tomava forma, amadurecia, mas ainda era mal visto e considerado impróprio para determinados ambientes por uma parcela da população, especialmente por entre os mais abastados, por ser associado à malandragem e aos negros. A música popular, de um modo geral, ainda sofria preconceitos, e o samba não ficava de fora disto. Carmen gravou também diversos sambas-choro, um subgênero do samba que mantém do choro as melodias picotadas, subdivididas em semicolcheias, e que, somadas a andamentos rápidos, exigem muita destreza para serem cantadas. E Carmen era muito habilidosa para cantar como uma metralhadora as rápidas sequências de sílabas. Eu vi um papo em papané, papadela, outro papo empapuçado de uma papa de fubá. E o papo pipó, papa amarela no papo do papo que papo lá na mapá. E quando eu disse ao papá que papipova, meu papá teve um desmaio, porque o papo era papão. E eu ficava como um papo numa estátua quando escuto o papagaio. Ele dizia papagão, e que se curva o capeta de uma capa que se atepe na garupa do capeta capataz. Pra que ninguém possa ver o pipo, pipo, papapança, dar em paz. E eu não que não sabia de ver o papo que de papo numa pipa, na papada se papou. E é por isso que os meus olhos logo tapam quando eu vejo um tipo, papai, por favor. Aurora, das irmãs Miranda, a mais nova, seguiu os passos de Carmen e tornou-se uma cantora bastante popular. Em 1932, fez a sua estreia no Cassino Atlântico, em Copacabana, apresentada pela irmã. Foi a Aurora quem gravou, por exemplo, a famosa marcha Cidade Maravilhosa, de André Filho. Cantou ao lado de Francisco Alves e gravou com Carmen a clássica Cantoras do Rádio. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós As duas fizeram shows como Las Hermanas Miranda, em Buenos Aires.
Nos Estados Unidos, Aurora dividiu a tela com Zé Carioca e Pato Donald no filme de Walt Disney lançado em 1944, The Three Caballeros, no Brasil intitulado Você Já Foi à Bahia? O jogo era permitido no Brasil. E no início da década de 1930, havia 2 grandes cassinos no Rio, o Copacabana e o Atlântico. Em 1936, depois de uma grande reforma, o Cassino da Urca foi reinaugurado e pôde, enfim, fazer frente aos seus concorrentes. Apesar de todo o investimento no espaço, a melhor jogada de Joaquim Rola, seu empresário, foi a contratação de Carmen Miranda. É impossível separar as histórias de Carmen Miranda e do Cassino da Urca. Aqui, onde funcionava o cassino, no bairro da Urca, Carmen foi vista pela primeira vez pelo empresário Lee Schubert. O ano era de 1939. Lee Schubert e seu irmão Jacob eram proprietários de dezenas e dezenas de teatros nos Estados Unidos, muitos na Broadway, sem contar os que eles controlavam, inclusive fora do país. O empresário conheceu Carmen Miranda pessoalmente no Cassino da Urca, na noite de 15 de fevereiro de 1939. Há tempos já ouvia falar dela. Foi conferir. Mesmo não entendendo o que cantava, Schubert foi impactado por sua apresentação e pensou em levá-la para os Estados Unidos. Carmen Miranda já era uma artista famosa, rica e consagrada no Brasil. Poderia perfeitamente se aposentar e viver por todo o resto de sua vida com a fama que conquistou e com a fortuna que acumulou em uma década de muitos sucessos. Já havia gravado 281 músicas e participado de 6 filmes. Era a rainha do disco e a rainha do rádio. No entanto, aceitou o desafio de começar uma vida nova em outro país, de uma língua que não dominava e num meio altamente concorrido. Dias depois do encontro com Schubert, reuniram-se e Carmen lhe disse sim. O contrato foi assinado em 27 de março e ela partiu para os Estados Unidos em 4 de maio de 1939. A Pequena Notável, apelido que Carmen ganhou do radialista César Ladeira, em breve tornaria-se a Brazilian Bombshell. Carmen fez questão de levar o Bando da Lua para acompanhá-la. Schubert relutava. Preferia contar com músicos estadunidenses, mas eles ainda não sabiam tocar samba. Somente por insistência de Carmen é que Schubert pagou as passagens, mas só de 3 dos 6 que compunham o grupo. Vadeco, um de seus integrantes, foi quem articulou e conseguiu, com Lorival Fontes, do DNP, o Departamento Nacional de Propaganda do Estado Novo, o dinheiro para as passagens que faltavam. Carmen representava uma figura muito interessante para reforçar o nacionalismo de Vargas e a sua imagem no exterior. A estreia de Carmen e do Bando da Lua aconteceu ainda em 1939, no musical The Streets of Paris. Antes de Nova York, fizeram uma temporada de aquecimento em Boston. O sucesso foi praticamente imediato. Bastaram alguns minutos para chamar a atenção de todos. Em pouco tempo, Carmen tornou-se um dos nomes mais importantes da Broadway.
Carmen conheceu os rapazes do Bando da Lua em sua casa, na Travessa do Comércio. Quem os apresentou foi Josué de Barros. O grupo, inspirado no Bando de Tangarás, de Almirante, Noel Rosa e Braguinha, era formado por jovens de classe média que viviam no bairro do Catete e já possuía uma carreira própria, com dezenas de músicas gravadas, alguns sucessos na rádio, participações em filmes e experiência internacional. Eles já acompanhavam Carmen antes da partida para os Estados Unidos em 1939. A sua formação variou ao longo dos anos, especialmente por divergências entre os seus integrantes. Aloísio de Oliveira, que chegou a namorar Carmen, foi um deles. O grupo também contou com o violonista Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto. Com o sucesso na Broadway, não demorou muito para que Carmen fosse parar em Hollywood. Já em 1940, estreou o filme Down Argentine Way, no Brasil, Serenata Tropical. O filme teve séria reação contrária por parte dos argentinos pela forma como foram retratados e também pela parte musical, que ignorava o tango. A produção foi feita antes de A Política da Boa Vizinhança chegar ao cinema. A solução encontrada foi produzir uma versão exclusiva para ser exibida na Argentina. Carmen estrelou outros 13 longas que atraíam multidões para as salas de exibição. Apesar de cantar quase que exclusivamente músicas brasileiras e em português, suas personagens possuíam nomes como Rosita, Dorita, Chiquita, Tita e Carmelita. Em 15 de julho de 1940, em uma breve passagem pelo Brasil, se apresentou no Cassino da Urca, num evento beneficente promovido pela primeira-dama Alzira Vargas em prol da Cidade das Meninas. Carmen foi recebida com frieza por uma plateia formada por grandes empresários e industriais brasileiros, além de vários representantes do alto escalão do Estado Novo, que a considerou americanizada. Aquela gente tinha antipatia pelos estadunidenses e se identificava mais com a Alemanha de Hitler. E disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro, que estou muito rica, que não suporto mais o breque de um pandeiro e fico arrepiada ouvindo uma cuíca. Disseram que com as mãos estou preocupada e corre por aí que eu tenho certo zum-zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já nem existe mais nenhum. Em setembro de 1939, estourou a Segunda Guerra Mundial na Europa. O conflito, naquele momento, isolou os países europeus do restante do mundo. As trocas comerciais foram afetadas. Em face desta situação, os Estados Unidos precisaram buscar um novo mercado consumidor para escoar a sua produção e, ao mesmo tempo, conseguir matérias-primas para a sua indústria. Por conta disto, o milionário Nelson Rockefeller propôs ao presidente Franklin Roosevelt um plano para promover a cooperação econômica com os países da América Latina. Ao lado de interesses comerciais, havia também um interesse político. Era importante manter os países do continente longe das ideologias nazifascistas que ameaçavam se instalar justamente em dois de seus maiores representantes, a Argentina e o Brasil. Criou-se então um órgão para cuidar dessas relações, inicialmente econômicas e políticas, entre os Estados Unidos e os demais países latino-americanos. Pouco depois, recomendou-se a Hollywood a realização de filmes onde latino-americanos tivessem uma grande presença, que as histórias fossem ambientadas em cidades como Havana e Rio de Janeiro e que a música desses países fosse tocada. Pensava-se assim atraí-los para a sua zona de influência.
Era a política da boa vizinhança sendo colocada em prática. Hollywood, que já era uma indústria poderosíssima naquela ocasião, tinha tudo para atuar como um braço a serviço dos interesses dos Estados Unidos. Dois dos maiores nomes do cinema estadunidense foram convocados para a missão: Orson Welles e Walt Disney. Welles embarcou para o Rio de Janeiro para registrar a cidade e a sua gente. O resultado de sua aventura foi reunido no documentário It's All True, de 1942. Disney esteve no Rio também, mas por conta do lançamento de seu longa de animação, Fantasia. A passagem pela cidade inspirou a criação do papagaio Zé Carioca, tornado amigo do Pato Donald no desenho animado Saludos dos Amigos, Hello Friends, também de 1942. Ambos tinham uma intenção bastante clara: conquistar os corações e as mentes dos brasileiros. Carmen sabia que era usada como uma arma política, porém não se incomodava com isso. Seu maior legado talvez tenha sido colocar o Brasil em destaque e abrir caminho para muita gente que apareceu depois. A imagem que Hollywood construiu do latino-americano, no entanto, desconsiderava a diversidade cultural de todos os países do continente. Forjou-se uma mistura de elementos físicos e culturais reunidos numa mesma figura que carregava concomitantemente características argentinas, cubanas, mexicanas e brasileiras, tudo junto, numa mistura que ignorava as singularidades dos diferentes povos. O que importava se pensassem que Buenos Aires era a capital do Brasil, que argentinos usavam sombreros e que mexicanos tocavam rumba. A forma reduzida, caricatural e até depreciativa como fora retratado o latino-americano tinha um propósito claro: simplificar a sua imagem e assim diferenciá-lo mais facilmente dos estadunidenses. Colocados em uma posição de relativa inferioridade e atraso, precisaria se nortear pelo conjunto de valores, crenças e práticas culturais conhecido como American Way of Life. Funcionava, de certa forma, como uma versão do nós e eles, ou eles e nós. De um lado, a pele clara, a predominância dos cabelos louros e dos olhos azuis, o porte elegante e discreto e a maneira racional e equilibrada de agir. Do outro, a pele morena, olhos e cabelos escuros, os modos rústicos e até eventualmente grosseiros, sem contar a impetuosidade. Os Estados Unidos, ao mesmo tempo que abriam espaço para seus vizinhos continentais, passavam uma imagem de superioridade. Assim promoviam sua cultura, seus valores e a venda de seus produtos. Em 1941 foi lançado That Night in Rio, no Brasil, Uma Noite no Rio. O primeiro que seguia as recomendações da política da boa vizinhança. Para evitar os problemas como os que aconteceram com os argentinos, o argumento foi enviado previamente para a Embaixada do Brasil em Washington. Além disto, 2 brasileiros foram contratados para prevenirem eventuais deslizes que pudessem ofender seus conterrâneos. Com uma agenda que mal lhe permitia respirar, explorada ao máximo por Schubert, Carmen passou a depender de substâncias químicas para cumprir os seus compromissos profissionais. Em determinado período, contava apenas com 2 horas de sono para se recuperar. Chegava a fazer muitas apresentações no mesmo dia por dias seguidos. Muitas vezes em cartaz como musical, também cantava em um nightclub antes do primeiro ato do espetáculo, no intervalo dele e depois de encerrado o segundo ato, até de madrugada. Somadas a tudo isto, havia ainda as muitas e exaustivas trocas de roupa e de maquiagem que ocupavam todo o tempo que poderia usar para simplesmente recuperar as suas energias.
Não havia tempo para descansar. Carmen acabou fazendo uso de remédios para dormir e também para despertar. Naquele tempo, barbitúricos e anfetaminas eram prescritos naturalmente pelos médicos que desconheciam ou desconsideravam os seus malefícios. Por conta disto, Carmen tornou-se dependente dessas substâncias que eram ingeridas em intervalos cada vez menores e, por consequência, em quantidades cada vez maiores. Durante as filmagens de Copacabana, Carmen conheceu David Alfred Sebastian, uma figura sem importância alguma no meio cinematográfico, mas que a encontrou num momento de enorme fragilidade. Desiludida com os últimos relacionamentos, via à sua volta outras mulheres se casando e tendo filhos, enquanto ela, ainda sozinha, já se aproximava dos 40 anos. Carmen desejava se casar e ser mãe, mas restava-lhe pouco tempo para isto. Por incrível que isto possa parecer, Dave foi o único homem a pedi-la em casamento, e Carmen aceitou. O casamento foi um desastre. Dave foi morar na casa de Carmen e vivia às suas custas. Detestava sua família, que já morava com ela na mansão de Beverly Hills, e se incomodava com a presença e com o entra e sai diário dos amigos e visitantes brasileiros. Não fez o menor esforço para aprender o português e poder interagir com todos. Como se não bastasse, tentava criar intrigas entre os familiares para se impor em casa. Dave pouco contribuiu para a carreira de Carmen. Assinou contratos desvantajosos, demitiu profissionais valiosos e chegou a comprometer a iluminação de alguns de seus shows quando dispensou o iluminador encarregado. Além disso, bebia muito e chegava a agredi-la fisicamente. Apesar de ter sido uma mulher bastante avançada em muitos aspectos, Carmen era profundamente católica, a ponto de considerar o divórcio um pecado e não admiti-lo em hipótese alguma. Mesmo infeliz no seu casamento, não se separou do marido. O máximo que chegou a fazer foi expulsá-lo de seu quarto e passar a dormir sozinha. Carmen chegou a engravidar de Dave, mas perdeu o bebê. O sonho de ser mãe acabou deixado de lado. O álcool chegou tarde à vida de Carmen. Combinado com as muitas cápsulas de relaxantes e de estimulantes que tomava com cada vez mais intensidade, potencializou seus efeitos. Juntos, causaram-lhe um grande prejuízo. A saúde de Carmen Miranda havia piorado muito nos últimos anos. Mesmo já livre da exploração de Schubert, com o qual não havia mais contrato, estava muito debilitada. Em 1953, com um quadro de depressão, foi submetida a um terrível tratamento à base de eletrochoques. Na época, cada aplicação equivalia a uma sessão de tortura. Recebia descargas de 110 volts, sem anestesia, sem relaxante muscular, amarrada a uma mesa e imobilizada por 2 enfermeiros. Como consequência, letras inteiras de músicas foram apagadas de sua memória. Em dezembro de 1954, depois de 14 anos sem vir ao Brasil, Carmen chegou ao Rio para cuidar da sua saúde. Por recomendação médica, Carmen ficou alguns dias isolada no Copacabana Palace, em uma suíte que foi transformada em quarto de hospital para desintoxicação. Passou um período também no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, e no Aras, próximo ao centro de Bananal, no estado de São Paulo. Neste período em que esteve no Brasil, pôde rever os amigos e também seus 2 antigos namorados brasileiros, Mário Cunha e Carlos Alberto da Rocha Farinha.
Antes de embarcar de volta para os Estados Unidos, Carmen passou alguns poucos dias nesta, que era sua casa na Urca. Depois de uma temporada de descanso no Brasil, entre a família e amigos, Carmen retomou sua rotina intensa de compromissos, contrariando os conselhos de seu médico. No dia 4 de agosto de 1955, enquanto gravava o programa de Jimmy Durante, da NBC, caiu de joelhos, dizendo ter perdido o ar. Estava muito inchada. Esta foi a sua última aparição. Carmen morreu algumas horas mais tarde, sozinha em seu quarto, vítima de um ataque cardíaco, aos 46 anos de idade. Era a madrugada do dia 5 de agosto de 1955. Foi encontrada no chão somente pela manhã. O corpo de Carmen Miranda chegou ao Rio uma semana depois, em 12 de agosto. Do Galeão seguiu em cortejo até a Câmara dos Deputados, naquela Cinelândia onde tantas vezes sonhou ser atriz de cinema. No dia seguinte, arrastou mais uma multidão pelas ruas da cidade até o cemitério São João Batista, em Botafogo.
Carmen Miranda foi sepultada aqui, no cemitério São João Batista, no dia 13 de agosto de 1955. Aqui no Aterro do Flamengo encontra-se o Museu Carmen Miranda. Criado por decreto em 1956, foi aberto somente em 5 de agosto de 1976. O espaço abriga uma grande coleção de roupas, acessórios, objetos pessoais, fotografias, partituras que pertenceram a Carmen ou que são relacionados à sua carreira. O Museu Carmen Miranda foi criado em 1956, um ano após a morte da Carmen Miranda por decreto do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro. Então, só inaugurou 20 anos depois, né? Por causa da família, os fãs que se reuniram fizeram um abaixo-assinado e nasceu o Museu Carmen Miranda dentro do prédio, que seria um playground que foi instalado para o Museu do Afonso Eduardo Reis no Parque do Flamengo. E isso é interessante porque o prédio fica em frente à Baía de Guanabara, onde tem o Cassino da Urca, que Carmen Miranda saiu como primeira estrela para ir para os Estados Unidos se tornar internacional com a baiana em 1939. Com isso, o museu se tornou referência no Rio de Janeiro para turistas que vinham visitar o Rio de Janeiro e vinham direto para o museu que a Carmen Miranda atraía. Por quê? Porque a Carmen Miranda foi a estrela que levou o samba, a música, a marchinha, o carnaval, a alegria, tudo isso para o mundo através dos seus filmes nos Estados Unidos. E trabalhar no Museu Carmen Miranda durante 30 anos, eu posso dizer com toda certeza que o museu é um dos museus mais queridos do Rio de Janeiro. Tá? Até mesmo do Brasil, ele serve como referência até para o museu em Marco de Canaveses, em Portugal, que é onde Carmen Miranda nasceu. Então, eu posso dizer que existe amor para quem trabalha no museu, para quem vem visitar o museu, porque a Carmen emanava amor nas músicas, no carnaval, no samba e principalmente na vida dela. Porque a Carmen, além de uma grande cantora e artista, ela também tinha um lado humano e ajudava muitas pessoas no Brasil. Carmen Miranda deixou saudades, sim. Mas tristeza, não. Logo ela, que foi um dos maiores símbolos da alegria, como poderia deixar tristeza? Por onde passou, com seus olhos verdes, seu batom vermelho e suas roupas multicoloridas, encheu palcos e telas de luz e de cores, ao vivo ou em Technicolor. Carmen ajudou o mundo a suportar crises e até as dores e os medos de uma guerra. Com ela, o Brasil e a música brasileira ganharam destaque nos maiores teatros e salas de cinema da época. A música brasileira, especialmente o samba e a marchinha, deve muito a ela. Carmen Miranda carregou o Brasil no seu canto, nas suas roupas, na sua arte, nas curvas do seu corpo e no seu coração. Este Brasil que ela conheceu com meses de idade, mas que sempre amou e jamais esqueceu. Carmen nasceu portuguesa, sim, com certeza, mas sempre foi brasileira e muito faceira. Disto não resta a menor dúvida. Viva Carmen Miranda! Olha, me diz, se nas curvas do meu corpo vê o Brasil em mim. Sim, sim, sim. Fazer rir é uma arte e faz bem pra alma. Sim, sim, sim. Foi o que fez a menina pobre. Nasceu portuguesa, cresceu brasileira com certeza. Pioneira no seu modo de cantar, de vestir, de dançar, de criar, de ser artista, ser mulher como jamais se viu. E o tico-tico fez festa no fubá. Mamãe, eu só quero mamar. No
tic-tac do seu coração fez sambar o gringo do lado de lá. Aqui é Brasil, my friend, será que você me entende? Sou Carmen Miranda, vamos ter samba, muito prazer. Aqui é Brasil, my friend, será que você me entende? Sou Carmen Miranda, vamos ter samba, muito prazer. E o mundo que ia se acabar tá aí, agora quer dançar. Adeus batucada, nem pensar. Americanizada, quem ousou falar? Aqui é Brasil, my friend, será que você me entende? Sou Carmen Miranda, vamos ter samba, muito prazer. Aqui é Brasil, my friend, será que você me entende? Sou Carmen Miranda, vamos ter samba, muito prazer. Aqui tem abacaxi, banana, papagaio, palmeira e muito sol. Tem praia de Copacabana, tem, e não se habla espanhol. Aqui tem ziriguidum, cachaça, nada de rum a Buenos Aires, capital.